Professor, o que você considera imprescindível para dominar o e-social para órgãos públicos? Seu sistema está adequado? Não, não está. Então, o primeiro passo é a adequação do sistema. E o que seriam as regras de validação, professor? A dica que eu dou é que aproveitem a oportunidade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Dominando o E-Social. Aqui no nosso programa, nós traremos sempre o melhor e mais atualizado conteúdo sobre o e-social. Você verá atualizações, oportunidades, histórias inspiradoras e muitos outros assuntos importantes acerca do tema. Antes de começarmos, gostaria de lembrar que o podcast Dominando o E-Social, além de disponível nas redes sociais da NIT, também pode ser encontrado nas principais plataformas de podcast do mundo, Spotify e Deezer. Eu sou Marina Metri, jornalista da NIT, e gostaria de chamar para abordar nosso conteúdo de hoje o nosso super convidado, professor Fábio Reck. Bom dia, Marina, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Tudo bem. Eu sou o professor Fábio Reck, sou professor parceiro da NIT Treinamentos, consultor em implantação de e-social para órgãos públicos. No episódio de hoje do podcast, nós vamos abordar os eventos básicos e iniciais que você precisa saber para dominar o e-social para órgãos públicos. Fábio, quero primeiro que você se apresente para quem está nos assistindo ou nos ouvindo. Bom, eu sou o professor parceiro da NIT, como já mencionei. Eu sou contador especialista, sou perito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também no Estado do Paraná, empresário contábil e atuando na implantação de e-social para órgãos públicos e também com consultoria de e-social para órgãos públicos desde 2017. E professor, queria que você fizesse, primeiramente, né, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, uma breve contextualização sobre a entrada dos órgãos públicos no e-social. Marina, os órgãos públicos estão obrigados ao e-social desde o dia 21/7 de 2021. Isso já não é mais novidade para ninguém. Então, a partir desta data, os órgãos já estão obrigados ao envio dos eventos iniciais. Eu sei que muitos órgãos ainda estão com problemas em relação ao envio dessas informações, não estão acreditando na obrigatoriedade do e-social para órgãos públicos. Escutei recentemente um município aí, onde o prefeito baixou uma portaria dizendo que não faria adesão ao e-social. Claro, não foi só esse caso, teve outros casos também, mas o e-social não é algo optativo, onde o gestor ele pode falar, não, eu quero ou eu não quero. Desde o mês de julho, né, já existe essa obrigatoriedade. E quem não cumprir vai ter sérios problemas aí pela frente. E, professor, o que você considera imprescindível para dominar o e-social para órgãos públicos? Olha, conhecimento, estudo, leitura. Nós temos um conjunto de documentos, né? Que é o Manual Operacional do E-Social, nós temos layouts, nós temos uma tabela de regras, temos uma outra tabela, que são os anexos 1 e 2 do E-Social. Então, é imprescindível o estudo, a compreensão do E-Social, o entendimento como que o E-Social funciona. Uma vez que eu consiga entender esse conjunto de informações, esse conjunto de regras, eu posso dominar o e-social para órgãos públicos. E, claro, conhecer também a particularidade do seu órgão, né? Do órgão no qual você está inserido ou no órgão aonde você vai prestar uma consultoria, uma assessoria de implantação. E qual que seria o evento inicial conhecido, né, como a base de informação que um profissional precisa ter conhecimento para trabalhar com e-social para órgãos públicos? Marina, a base inicial dos eventos para implantação do social é o evento S1000. Claro, ele é o nosso alicerce, ele é o primeiro evento que será enviado. Sem enviar o S1000, eu não consigo mandar nenhuma outra informação. Então, depois do evento S1000, tem mais um conjunto de informações que eu fico
obrigado ou desobrigado, de acordo com a situação do órgão. Se aquele órgão ou aquele CNPJ daquele órgão possui movimento ou não possui movimento. Então, de acordo com a sua situação, eu terei outros eventos aí obrigatórios. Então, o S1000 é imprescindível para dar o start para o E-Social. E o que seriam as regras de validação, professor? As regras de validação, dentro de cada layout, nós temos as informações de registro pai e temos uma descrição das informações que eu estou enviando para o E-Social. Então, dentro desta descrição, nós temos esse conjunto de regras de validação. Como o próprio nome já diz, Marina, a regra de validação são as regras que determinam como aquele evento deve ser enviado ou não enviado. Então, ele condiciona a minha informação. Por exemplo, eu tenho uma regra validação de nome. Então, dentro desta regra de validação, eu tenho o indicativo do que eu não posso conter dentro de um nome. Por exemplo, 2 espaços, né, entre 2 palavras, ou um Uhum. espaço no início da palavra, do nome, ou um espaço no final do nome. São erros muito comuns na hora que é feita uma digitação, é inserido o nome de um servidor, por exemplo, quem está inserindo uma desatenção ou naquele movimento automático, ele pode dar um espaço no final do último Sim. nome. Então, a regra de validação, ela é uma regra que condiciona o envio da minha informação. E quais os outros eventos que são importantes depois de cadastrar o evento S1000? Bom, dentro dos eventos iniciais, nós temos o evento S1005, que é um evento de estabelecimento de obras ou unidades de órgãos públicos. Nós temos o evento S1010, que é a tabela de rubricas. Nós temos o evento S1020, que é o evento de lotação tributária. E também temos o evento S1070, que é um evento de processos administrativos e judiciais. Então, esta carga inicial é o que forma a minha base. Claro, como eu disse anteriormente, dependendo a situação daquele CNPJ, daquele órgão, se ele não tem folha de pagamento, porque pode acontecer que um órgão tenha um CNPJ de um fundo, por exemplo, e esse fundo não tem, ou uma secretaria, essa secretaria não tem servidor lotado nesse CNPJ. Então, ele não tem movimento de folha. Então, de acordo com cada situação, eu tenho a obrigatoriedade desses eventos que eu citei agora. Eles são importantes para que eu consiga fazer todo o processo posterior, desde o início do cadastro do servidor até o fechamento da sua folha de pagamento e a exoneração de um servidor ativo. Você pode explicar para a gente mais aprofundado assim o que envolve o evento S1005? O S1005, ele é um evento de estabelecimento de obras e unidades de órgãos públicos. Eu posso ter estas 3 situações dentro de um órgão público. O que seriam os estabelecimentos? Eu preciso ter pelo menos um estabelecimento, que é as próprias informações do CNPJ do órgão que está mandando a informação. Por exemplo, uma prefeitura. Uma prefeitura, ela tem seu CNPJ, então ela vai ter seu estabelecimento, o seu S1005, tem informações pertinentes desse CNPJ dentro do evento S1005. A prefeitura, ela pode ter uma obra, a construção de uma creche, uma escola municipal, por exemplo. Então, se tiver essa situação, ela também forma dentro do S1005 esse cadastro dessa obra. E se ela tiver uma secretaria que tenha a mesma raiz de CNPJ da prefeitura, ela também vai como unidade de órgão público. Então, são as informações aonde eu vou estar inserindo os meus servidores para a correta cobrança das alíquotas que incidem sobre a folha de pagamento. Então, basicamente, o S1005 é isso. E o evento de rubricas, por que ele é considerado um ponto crítico do E-Social? Eu considero o evento de rubricas um ponto crítico porque
hoje nós temos duas situações, e essas duas situações confundem um pouco a cabeça do aluno, confundem um pouco a cabeça do servidor. A primeira é metodologia de sistema, como que o sistema ele funciona, como que ele calcula uma folha de pagamento. E os eventos da rubrica que irão para o e-social. Então, são situações distintas, tá? Embora os eventos, a natureza de rubrica, as incidências ou não incidências estejam informadas ali no cadastro de rubrica, mas elas são informações distintas. Eu considero um evento crítico por quê? Justamente em função da metodologia que o sistema possui. Um exemplo prático. Eu tenho situações onde eu chego num órgão público, onde eu encontro um servidor, o João, e o João tem todas as incidências tributárias sobre a folha de pagamento. Incide INSS, incide o FGTS, incide o imposto de renda. Quando ele for do regime geral de previdência, ele for seletista, é claro. E eu tenho a situação do Francisco, que o Francisco tem uma doença ou qualquer outro motivo, e ele não tem incidência do imposto de renda sobre a sua remuneração, ou incidência do INSS sobre a sua remuneração. Então, dentro do sistema, há um comando que você separa estas duas informações. Só que para o e-social, ele não entende isso. Por quê? É metodologia de sistema, é funcionamento de sistema. Então, para o João, eu preciso criar uma rubrica com todas as incidências, tá? E para o Pedro, para o Francisco, para a Maria, que porventura não tenha uma das incidências do imposto de renda, por exemplo, eu preciso criar uma outra rubrica. Então, eu acabo gerando várias rubricas para situações distintas dentro do e-social. Então, por isso que eu considero um ponto crítico. E, claro, a parametrização ou a informação incorreta tem que fazer a correlação da rubrica do sistema com o e-social. Se eu fizer isso de forma incorreta, eu posso ter um problema futuro aí numa fiscalização. Porque eu indico se há ou não contribuição, tá? E o fato de eu indicar ou não indicar, se o sistema está parametrizado de forma errônea, pode haver divergência naquilo que eu estou fazendo e naquilo que eu estou dizendo que estou fazendo. Você poderia falar um pouco também sobre os detalhes dos eventos S1020 e S1070? O S1020 ele tem uma característica de estrutura bastante simples. A função do S1020 é estritamente para lotação tributária. Então, ele indica aonde que o servidor ele está lotado. Tá? Então, ele vai trazer a correta incidência para a folha de pagamento. O evento S1070 ele é um processo administrativo, judicial, que eu utilizo ele, eu posso utilizar ele ou não utilizar. Vai depender também da minha realidade. Em que momento que eu utilizo? Se eu tenho um processo administrativo ou judicial que diz que eu não tenho uma incidência de imposto de renda, que eu não tenho incidência de INSS ou que eu não tenha recolhimento de fundo de garantia em cima de uma verba. Se o órgão não possui nenhum tipo de processo relacionado à não incidência de tributos ou a redução de alguma alíquota, um RAT, um FAP, por exemplo, se ele não tem esse tipo de processo, ele não utiliza o S1070. Caso ele tenha, então o S1070 é estritamente para não incidência ou redução de incidência de tributos. E não deve ser confundido com processos trabalhistas, onde eu tenho a figura do servidor e do órgão público. Então, basicamente seria isso. E quais os prazos de envio desses eventos nessa primeira fase dos órgãos públicos, professor? Nós temos aqui na questão de prazos uma ligeira diferença de cronograma. A princípio, os eventos da primeira fase, o S1000, o 1005, 1010, 1020, 1070, eu tenho até o dia anterior ao início da segunda fase. A segunda fase ela se dá em 22 de novembro. Então eu tenho
até dia 21 de novembro de 2021 para mandar os eventos da primeira fase, com exceção da tabela S1010, que ela possui um prazo um pouco diferente em relação às demais tabelas dos eventos iniciais. Agora, professor, uma questão que eu vejo muita gente perguntando é o que se deve fazer antes mesmo de começar a enviar o e-social. Eu pergunto isso até pelo que você falou, né? Porque apesar dos órgãos públicos já terem entrado no cronograma, tem muitos por aí que ainda não reconheceram, não aceitaram esse fato. O primeiro passo, Mari, que o órgão tem que fazer é o mapeamento da sua situação. Ele possui sistema pronto? Seu sistema está adequado? Não, não está. Então, o primeiro passo é a adequação de sistema. Opa, meu sistema já está adequado ao e-social. Então, eu começo fazendo análise das informações ou da qualidade das informações que eu tenho para alimentar esse sistema. Então, correta parametrização de alíquotas, eu preciso fazer um recadastramento dos meus servidores para ver se os dados que eu tenho estão corretos ou tenho dado desatualizado. Por exemplo, um servidor, uma servidora que contrai matrimônio, troca de nome, acrescenta o nome do marido, da esposa, né? E também é possível. Ou que acaba descasando e tira o sobrenome que ela adquiriu anteriormente. Então, fazer essa análise de sistema, saber se o sistema está pronto ou não, e se a qualidade das informações que eu tenho são boas ou se elas são ruins. Então, esse é o primeiro passo. E, claro, estudar e-social, estar preparado para essa nova obrigação acessória. Ter entendimento, né? Leitura de layout, entender as regras de validação, compreender as tabelas e o próprio manual do e-social. E nesse momento que representa uma grande mudança de cultura para essas entidades e também para os profissionais, queria saber qual que é a sua dica, tanto para os órgãos públicos quanto para os profissionais que querem aproveitar esse momento. A dica que eu dou é que aproveitem a oportunidade, porque o e-social é a bola da vez. Acreditem de fato que o e-social ele veio para ficar. O e-social não vai ser extinto, o e-social não vai acabar, o e-social não é optativo, ele é algo que veio, já existe a sua obrigatoriedade. Temos as empresas do primeiro e segundo grupo, empresas da iniciativa privada que já estão obrigadas ao e-social, continuam mandando as informações, então com o órgão público não será diferente. Então você que quer dar um passo na sua vida, né? Busque a capacitação, busque qualificação, prepare-se, tá, para o e-social. E diante dessa capacitação, dessa qualificação, você pode dar uma virada de chave na sua vida, até mesmo dentro do órgão onde você trabalha. Você tem algum último recado para deixar para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, professor? Tenho. Fiquem atentos aí às novidades, tanto no portal do e-social, o pessoal que nos acompanha, que acompanha a NIT Treinamentos, fique atento aí nas dicas que a NIT vem trazendo, sempre tem notícia quentinha em primeira mão. Quem ainda não é inscrito nos canais, se inscrevam, acompanhem e você vai sempre estar atualizado aí com as informações de e-social e departamento pessoal. Ótimo, professor. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Queria dizer que é sempre uma honra ter você com a gente no nosso podcast. Marina, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer ter com vocês, compartilhando um pouquinho de conhecimento. Estou sempre à disposição aí a compartilhar conhecimento com vocês, tá bom? Obrigada. Esse foi mais um podcast Dominando o E-Social, que eu tive o professor Fábio Reck como convidado e nós aprendemos sobre os eventos básicos e iniciais importantes para dominar o E-Social para órgãos públicos. Espero que você tenha gostado. Deixe aqui seu comentário caso esteja nos assistindo e, claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que um novo conteúdo for publicado. Lembrando também que agora você pode ouvir o podcast Dominando o E-Social nas principais plataformas de podcast do mundo, Spotify e Deezer. Abraços e até a próxima!